Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu estou muito feliz, o meu coração está cheio de alegria. Essa é a nossa última mensagem da série Decisão e nós já estamos nos últimos meses do ano de 2021. Eu tenho certeza que até aqui o Senhor te sustentou e a gente tem muitos motivos para agradecer. Eu já quero dizer a você que provavelmente alguma série já está nascendo, algo novo de Deus e fresco que virá sobre nós. Mas enquanto não chega, vamos viver o agora. E o agora é extraordinário. Eu quero te pedir um favor antes de começar. Curta o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho e manda para todo mundo que você puder essa mensagem. Por gentileza, vamos para a mensagem, amém? Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número... Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 4, diz o seguinte: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará ou colherá. Eu vou repetir para você, para que fique fixado e grave para sempre no seu coração. Aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Pronto. Quem está dizendo isso é o escritor de Eclesiastes. Se você ficar esperando alguns sinais que não são tão necessários, você nunca vai plantar. Se você ficar olhando para sinais que não são necessários, você nunca vai colher. Ou você começa agora, faz agora e vive o agora, ou você nunca vai chegar a lugar absolutamente nenhum. É isso. Eclesiastes, irmão, é um livro que ele é mais ardido de ler, porque ele é pesado em conselhos de alguém cansado. Então ele não tem muita paciência para falar. Ele já vai direto ao ponto. Ele está dizendo: se você não fazer, meu lindo, não vai acontecer nada. Se você ficar dependendo do vento, da chuva, você não vai colher, não vai plantar absolutamente nada. Ou você vai para cima, ou você nunca vai viver absolutamente nada. Eu vou te falar o nome disso. O nome disso é procrastinação. E por que a gente procrastina? A gente procrastina porque a gente disse que é perfeccionista. Eu vou falar algo para você. Você já viu em entrevista de emprego? Entrevista de emprego é assim: qual que é o seu maior defeito? Aí a pessoa diz: nossa, o meu maior defeito é que eu sou muito perfeccionista. Ah, mano, cá pra nós, para. Perfeccionismo, você vai dizer que é qualidade. Você diz que é defeito, mas sim é um defeito. Porque a gente sempre espera que para fazer algo grande a gente tem que ter certeza do todo. Nunca vai ter. Sabe o que eu amo na palavra? É porque ela é direta, ela é autêntica, ela é clara. E quando a gente olha para os milagres que aconteceram na Bíblia, alguém precisou se jogar e acreditar de verdade. Não teve que ter certeza, não dava tempo para ter certeza. Ou ia ou não ia, sabe? Ou vai ou não vai. Quase falei outro termo. Não vai. Fica melhor. Sabe por que isso é importante de nós ouvirmos? É porque existem muitas palavras de Deus que foram derramadas, projetadas sobre nós, e que nós nunca vivemos ainda absolutamente nenhuma, porque a gente não sai da inércia. A gente fica esperando: nossa, quando eu ter certeza eu vou. Você nunca vai ter certeza. Irmão, eu não tenho certeza de nada até hoje. Eu ainda estou meio perdido. Eu fico pensando: Deus, o que o Senhor viu em mim? Eu não sei. Pastor Clóvis, imagina quando Deus me deu uma missão que era para fazer o que eu faço agora. Imagina o quanto de dúvida que eu tenho. Porque tem gente que fala milhões de vezes melhor do que eu, que é muito mais inteligente, que é muito mais... Esses dias alguém fez uma crítica teológica a mim e usou uma palavra que eu, para saber da crítica, eu tive que pesquisar a palavra no Google. Irmão, eu sou ignorante ainda, não sou completo, eu estou em construção. Ele criticou, irmão, achei tão bonita a palavra que ele usou. Falei: nossa, vou ver no Google o que eu sou. Aí eu coloquei, fiquei até um pouco decepcionado, mas entendi. E até concordei. Mas eu vou te falar uma coisa: de uma coisa não poderão me acusar, que eu fiquei parado.
Deus mandou, fiz. Deus mandou ir, fui. Não tinha sentido, mas não importa. Se Deus está chamando, a gente tem que obedecer, porque postergar ou procrastinar é o mesmo que desobedecer. Andy Stanley, ele simplesmente inventou o paraquedas. Nossa, vocês sabiam? Já falei isso para vocês? Ele inventou simplesmente o paraquedas. Imagina a loucura que ele teve que fazer para que aquilo fosse possível. Só que o que me chama atenção não é o paraquedas. O que me chama atenção é o que ele escreveu no livro Os Líderes da Próxima Geração. Ele falou uma coisa, ele disse que homem nenhum tem mais do que 80% de certeza das coisas da vida, ou das decisões que toma. Como assim? Ele disse mais ou menos isso: você nunca vai conseguir ter mais de 80% de certeza de todas as decisões que você tomar na sua vida. E convenhamos, isso faz todo sentido. Quantas das decisões que nós fomos tomar, que nós tínhamos que tomar, e a gente precisou de sinais, de todos os sinais do céu possíveis, Deus deu os sinais, e mesmo assim no final a gente estava lá atrás assim, nossa, mas se der errado, vai dar errado demais. Sim ou não? É porque nós nunca vamos ter certeza. Nós nunca vamos ter certeza de absolutamente nada. A vida, ela é um tanto quanto nebulosa muitas das vezes, e nós não conseguimos às vezes ver a palma do nosso nariz. A gente não consegue olhar à frente, quanto mais ter certeza de decisões tão importantes e que precisam ser tomadas. Então, quando Deus me fez entender essa palavra, me fez ver que muitas das vezes, para viver a vontade de Deus, a gente está olhando para direções extremamente equivocadas. Deus tem uma palavra sobre nós. Quantos aqui tem uma promessa de Deus sobre? Levante a mão. Agora seja sincero, quem não começou a viver ainda essa promessa? Eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que tem gente que tem a promessa que ainda não está vivendo e que não levantou, porque a gente não consegue admitir que a gente está na inércia. A gente diz que está fazendo, mas a gente não está fazendo, porque fazer é se entregar completamente para a voz e para o chamado que Deus derramou. Ou você acredita e sai da inércia e se move, ou você vai viver a vida inteira com uma história que você não pode contar. Exatamente isso. Quando nós não vivemos aquilo que é a vontade de Deus para nós, a gente vive a vida inteira sem uma história para poder contar. Porque nós só vamos ter o extraordinário como realidade da nossa vida quando a gente acreditar na voz de Deus, sair da inércia, mesmo que não fazer sentido, e ir em direção à voz. Obedecer o chamado, obedecer a voz do Eterno sobre nós, o comando de Jesus. E eu vou caminhar para um sentido que me incomoda muito, porque é um pouco do resumo da nossa história. Nós crescemos, envelhecemos, e quando chegamos no final, e isso vai acontecer com todos nós, quais serão as histórias que nós contaremos para os nossos filhos? Isso é o legado. Quais serão os milagres que nós vamos poder dizer para os nossos filhos que vivemos porque tomamos uma decisão ousada num cenário onde ninguém tinha coragem para tomar? Quando que nós vamos ter a história para contar que não é de alguém, mas a história que Deus desenhou sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade? Sabe quando? Quando nós sairmos da inércia e aprender uma coisa que é chamada a arte de iniciar. A arte de iniciar é o que me tira da inércia, mesmo sem saber como, mesmo sem saber a forma. Eu faço alguns testes e me lanço de cabeça. A história conta que quem inventou o paraquedas, sabe como fazia o teste? Com manequins, jogava. Mas teve um maluco que subiu na Torre Eiffel e se jogou sem fazer teste, caiu e morreu. Faça testes primeiro, mas não fique parado. Qual foi a palavra que Deus deu sobre você? É essa? Então comece a caminhar em direção a essa palavra. Comece a se mover por essa palavra. Comece a clamar por essa palavra. Comece a coçar, mesmo que talvez você atrapalhe a Deus em algum momento. Lembra da mensagem que eu falei para vocês da nova estação? E que a gente tem que sair da frente de Deus, mas às vezes é importante que a gente até atrapalhe, dê uns tropeções para que Deus tire a gente, mas a gente mostre também para nós mesmos que a gente não está parado e que a gente acredita de todo o coração que aquilo que Deus falou é verdade sobre nós.
Pois se Deus falou para mim que tem uma nova estação, eu estou me coçando e já estou me pelando de medo, irmão. Eu já estou assim, eu já estou num negócio que eu já fico, Senhor, será que é? Vou ou não vou? Se Deus falar vai, irmão, meu último testemunho sobre isso foi a associação evangelística, que está ficando pronto agora. Quando eu comecei, eu não tinha recurso, não tinha como fazer. Eu tinha uma palavra profética, que eu liguei para 2 amigos lá dos Estados Unidos, contei a história, contei o projeto. Os 2 abriram mão do emprego que tinham e falaram: a gente vai trabalhar contigo. Eu já estou assim já. Meu Deus, abriu mão do emprego, também abriu mão do salário, vai continuar ganhando sem trabalhar, eu não vou trabalhar. Você entende que quando a gente sai do zero, tem gente que sai da inércia porque a gente saiu? Tem gente que confia porque a gente confiou, e tem gente que confia em você para poder viver o plano de Deus através de você, e pode começar no seu mover. Posso falar uma coisa para você, meu lindo? Eu vou te falar. Todos os dias a gente recebe algum testemunho de alguém que disse que Deus fez alguma coisa a partir de uma mensagem que ouviu. Todos os dias, para mim é o maior pagamento que existe, pastor. Não tem nada melhor na vida do que alguém me dizer: cara, eu estava assim, uma palavra sua chegou na hora certa, Deus usou você para falar comigo, glória a Deus. Mas sabe qual que é a loucura? Porque isso não começou dessa maneira. Começou sem recursos, sem ninguém vendo, sem ninguém assistindo, sem ninguém ajudando. Uma palavra tem que começar, tem que sair. Se eu ficar olhando para o céu, se eu ficar olhando para a terra, eu não vou fazer. Faça, saia do zero, saia da inércia. É um texto que eu amo na palavra, que diz: levante os vossos olhos e olhe para o campo. Os campos já estão brancos para a hora da colheita, já está preparado. Acredite, levante e vá. Eu amo caminhar com pessoas que me desafiam a empreender, a acreditar. Eu não sou um homem de negócios, eu sou um evangelista. Então Deus meio que me deu uma proibida de ficar me metendo em confusão. Cala a boquinha, fica na tua aí. Já fui tentado, já me meti. E aí Deus falou assim: vaza, baixa a bola aí, que eu não te chamei para ser empresário. Eu acho bonito, eu acho maneiro falar assim: sou um homem de negócio, mas eu não sou do negócio, eu sou do mato. Mas eu amo andar com gente de negócios. Eu gosto de ouvir, eu gosto de perguntar, e eu gosto de fazer perguntas assim, umas perguntas meio invasiva. Eu gosto de saber, irmão. Quando eu estou no aeroporto, que eu vejo alguém de terno, tá muito chique, eu tenho vontade de perguntar: o que você faz? Eu sou assim, irmão. É o meu jeitinho de ser, eu sou curioso. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que eu tenho, por exemplo, um amigo que ele é muito rico, mas ele é rico de dar raiva. É o tipo de rico que Deus exagerou um pouco, podia dar uma dividida. Só que o que ele tem, divide com a gente, então tá tudo bem, a gente curte junto, top. Mas sabe qual que é o louco? É quando você ouve a história que fez ele viver o que está vivendo. Aí você entende que para chegar naquilo não foi do nada. Teve uma atitude muito corajosa de sair da inércia, acreditar e se lançar de cabeça. E que se ficasse esperando pela ter certeza, nunca tomaria a decisão. Porque nós nunca vamos ter mais do que 80% de certeza de nada na vida. Ou então a gente acredita nesses 80% e deixa eles serem suficientes para lastrear o nosso coração, para viver a vontade de Deus. Ou a gente vai viver a vida inteira com os 20% de dúvida, trancando a nossa história, paralisando os sonhos e deixando a gente parado na inércia da vida. A gente decide. Ou a gente sai da inércia com um pouquinho mais de 70%, ou a gente fica parado a vida inteira com os 20% de dúvida no coração. E aí a decisão não é minha, porque eu não posso fazer isso por você. Eu gostaria, mas eu não posso. Eu só posso fazer pela minha casa e pela minha família e por mim mesmo. Mas a única coisa que eu posso fazer, eu estou fazendo agora. Estou falando para você: saia do zero, saia da inércia. Ah, mas Dave, não sei. Você nunca vai saber, lindo, a não ser que faça. Ah, mas é grande demais para mim. É grande para todos nós. Os sonhos não são nossos, são do eterno. Não tem como ser pequeno, não tem como ser minúsculo, não tem como ser comparado com a gente. Sempre vai ser maior. Imagina quando Deus falava comigo lá na adolescência. Eu tenho as mensagens gravadas no meu espírito. Deus falava que eu ia falar para multidões. Eu morava em Joinville. E Deus falou: vai falar para multidões. Eu era o Dave. Eu sou o Dave, irmão, um coitadinho.
Eu me lembro de uma vez cujo qual eu estava... Bom, acho que a gente nem precisa contar isso, porque eu já contei tanta história, eu já me expus tanto, que os irmãos vão ter tanto documentário para fazer, que não é bom. Mas o término é o seguinte: isso tem que servir para alguma coisa. Esse chacoalhão da vida, uma oportunidade de Deus começa sobre você, tem que servir para alguma coisa. É de chacoalhar você e fazer você sentir vergonha de tanta coisa engavetada que tem na sua vida, de tanta coisa que era para você estar vivendo, mas por falta de coragem, dúvida, você ainda não viveu. De tanta coisa que, se você tivesse ousado, já estaria em outro estágio da vida. Bom, termino a história contando uma história de um amigo meu. Um amigo meu um dia teve uma ideia de fazer um aplicativo de compensação bancária que fazia link dos extratos do banco. Eu não me lembro, ele trabalhava na estrutura do Banco Itaú e teve essa brilhante ideia. Aí ele teve a ideia. Pergunta, ele fez ou só teve a ideia? Só teve a ideia. Aí sabe o que aconteceu? Entrou um maluco do banco que estava 6 meses no banco, ele estava 10. Isso é irritante. Ele estava quantos anos no banco? Entrou um maluco que ficou 6 meses no banco, olhou e falou, sabe o que? Tive uma ideia. Só que ele não ficou só na ideia. Ele pediu a demissão do banco, ficou 6 meses estudando, criando. Olha que loucura. O que aquele rapaz, porque tinha 10 anos, conseguiria fazer em um dia, o rapaz precisou pedir demissão e ficar 6 meses estudando. Estruturou o plano de negócios, foi no banco e vendeu por 100 milhões de reais. Imagina esse coitado do meu amigo que vai viver de vida inteira falando para os outros, mas fui eu que tive a ideia. Mostra o saldo da conta, bebê. Porque o do outro amiguinho tá igual um CPF e o teu não parece nenhum RG. Sabe o que é isso? Ideias não geram notícia. O que gera notícia é os projetos executados. Promessas não movem. O que nos move são as promessas sendo cumpridas na nossa história. Então, meu lindo, ao invés de ficar parado esperando ter 100% de certeza, porque você nunca vai ter, se contenta com os 80. Se for 70 já dá para se jogar. Se for 60 faz mais um testezinho e depois vai. Mas ficar parado não dá. O tempo passa. Eu tenho 31, daqui a pouco eu vou ter 41 e daqui a pouco eu vou ter 51. E eu não aceito ouvir algo de Deus e ficar parado. Diga comigo, eu não aceito ser chamado por Deus e ficar parado. Diga, eu quero viver os teus planos. Me chama que eu estou pronto. Em nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, eu oro para que projetos sejam desengavetados, Senhor. Sonhos empoeirados sejam revisitados e que se torne a realidade dos seus filhos. Que o extraordinário se torne o cotidiano e que o teu milagre venha sobre os teus filhos. Mas a nossa inércia não será administrada. Sairemos do zero e acreditaremos que o plano é teu, a vontade é tua e o Senhor pode tudo. Chegou a hora de tomar uma decisão, Senhor, e a decisão é esta: cremos em Ti, nada é impossível, não iremos reclamar, seremos gratos, não ficaremos na Tua frente, e em nome de Jesus viveremos os Teus planos na terra. Amém.
feliz eu estou. Glórias a Jesus, Deus é bom. Obrigado por estar comigo, por acreditar em tudo aquilo que Deus está fazendo. Espero do fundo do meu coração que você tenha sido abençoado e que decisões importantes sejam tomadas na sua vida a partir de hoje. E que em nome de Jesus todas as promessas de Deus se tornem a realidade da sua vida. É nisso que eu creio, é sobre isso que eu oro e declaro sobre a vida de todos vocês. Sabe, quando essa série acabar, nós vamos estar na última semana do ano de 2021. Que doido isso, né? E sabe qual que é o engraçado? Eu estou criando expectativas para os próximos dias. Eu sei que Deus fará coisas ainda maiores, coisas ainda extraordinárias. E eu quero dar uma notícia para vocês. A partir do mês de novembro, o nosso canal agora terá um canal americano com mensagens em inglês. E tudo aquilo que for gravado no Brasil será compartilhado em mais um idioma para nações da língua inglesa.
Amém.